para caracterizar os solos tratados com esses agrominerais. Então, nós não temos essa resposta. Isso é uma grande demanda de pesquisa, que é muito importante para o manejo do pestigado do solo com esses agrominerais. Éder, só dar um depoimento aqui em relação a isso. Como vocês ouviram falar, eu já tenho 10 a 11 anos que não uso cloreto de potássio mais. Uma, não é questão, a gente nunca fala que o potássio não é importante, o problema é o cloro que vem junto com o potássio. É cloreto de potássio. Então esse é um problema. Cloro a gente usa em piscina, né? Para matar tudo, né? A água fica lá 10 anos sem fazer nada, né? Então a gente está pondo cloro no solo, essa é uma questão. Outra questão é o seguinte, os níveis, né? Eu já não gosto tanto de análise de solo, já estou ultimamente abominando elas. Mas o Flávio é um cara que acompanha bastante, os dados deles são ótimos. Mas, por exemplo, os meus níveis de potássio são ridículos. Se eu falar meus níveis de potássio aqui, deve estar a metade do que o Flávio falou, de 20 a 30. 40, 50, não passa disso. E a produtividade vem se mantendo. De onde está vindo esse potássio? O seu Sakamoto, quando ele falou a primeira vez, a pergunta que eu perguntei para ele, um dia eu vou ter que repor esse potássio. Quanto tempo? Aí ele me deu uma medida assim, de cima e embaixo. Aí ele calculou que eu acho que eu tinha uns 30 anos, ele falou, mais uns 70 anos tá bom. Você tem potássio no solo, só que não é medido, você não consegue medir esse potássio. Ele não aparece na análise. É um potássio que a gente não vê, igual o fósforo, né? Quanto a gente mede o fósforo que tem no solo? É difícil tem planta de cobertura, tem tanta coisa que você vai adicionar, o sistema biológico e tudo. Aí interessante, o ano passado eu faço análise com o pessoal da PEMAX do Mato Grosso. Quem é do Mato Grosso conhece, eles fazem 3 milhões de hectares. Quando apareceu a macrofomínia na área, eles vieram em cima, né? Falaram, tá aparecendo umas manchas assim, a soja está morrendo. É cloreto de potássio, você não usa potássio, falta de potássio. Falei, então vamos fazer análise. Aí eles vieram, coletaram a amostra, tudo. As análises estavam baixas de solo. Eles coletaram folha, raiz, grão, fizeram análise de toda a planta. Aí eles foram bater lá no escritório para saber o que eu tinha usado de foliar, porque o potássio estava alto. Como é que esse potássio não está no solo e ele está na planta? Da onde está vindo? Queria saber se eu tinha feito alguma aplicação foliar. Não fiz nada. Então, esses tipos de pergunta, que nem diz ontem o Rodrigo Mendes, muito mais perguntas do que respostas. Né? Está lá, produtividade, você está colhendo, o que está acontecendo? Então, a melhor análise que existe, como o Faeda acabou de falar, é produtividade. Se a resposta não está vindo na análise, mas está vindo na produtividade, o que mantém a gente é a rentabilidade, o resto é história. Sei lá, é a minha opinião. Obrigado. Vamos para a última pergunta, que nós estamos nosso tempo até estourou já. Quero usar pó de rocha na cultura da cana na região de Frutal. Vocês têm conhecimento em pó de rocha com cana e qual seria a dosagem para iniciar? Sabendo que o solo é ambiente E. Ambiente E é o pior, né? Ambiente E é o pior. Você que estudou ambiente E é o pior. A areia é mais. Então, nós temos experiência nos experimentos com cana no sudoeste goiano, que foram feitos no ciclo de experimentos que nós fizemos lá. Também temos experimentos já com a Embrapa, lá na Jacques Machado. E os resultados foram bastante eficientes com o Mica-X e também com outras fontes, também dando o mesmo efeito de atraso da cultura, aumento do teor de Brix, e também produzindo mais açúcar do que o tratamento convencional. Então a gente tem resultados muito bons. Quando o Mica-X tem uma coisa interessante, que é o seguinte, ele tem 20% 2% do potássio dele está na forma de biotipo. Se a gente quiser medir, fazer uma primeira recomendação de uso, longe ainda de uma recomendação de uso, realmente, estudando a efeito atual, nós podemos falar o seguinte, que a gente pode ter 2% de potássio na forma de biotita, que é esse potássio que libera mais rapidamente.
Então, a gente pode falar que se você quer colocar 100 quilos de K2O, aplicar 100 quilos, você vai obter com 5 toneladas de pó de rocha. Então, você pode pensar no curto prazo. Estou falando só no curto prazo, não estou falando relacionado com o efeito residual. Só no curto prazo. Então, ele tem, dá esse efeito, se ele fizer o resultado no curto prazo, você pode fazer a conta em função do potássio na forma de biotina. Agora, tem potássio na forma de muscovita e mais um pouco dos outros minerais, mas principalmente na muscovita. Então, vai ser obtido um efeito residual. Então, é só essa questão que a gente pode calcular inicialmente. Efeito residual, nós não temos resultados na prática. Eu tenho um questionamento para fazer com o Visão que me levou a esse pó de rocha lá, né? Queria que você me explicasse dois detalhes. A questão do feijão ano passado, que você acompanhou de perto, em relação a ficar tanto tempo sem aplicação de inseticida, e também o feijão plantio sem potássio. O consultor que eu tenho queria tirar meu couro, meu filho toda hora falava que eu tinha que botar potássio, porque o risco era muito grande. E eu fiz uma análise foliar e não precisou de potássio, está adequado. E outra questão que você tem acompanhado de perto, né, Visão, a questão das minhas análises de solo, em relação à lavagem grande, e não tem diminuído o fósforo, mesmo com essas extrações de 2 sacas por ano. Bom, ele me fez uma pergunta um tanto quanto difícil, né? Então, as respostas que eu tenho para fornecer, às vezes, elas não sejam suficientemente necessárias, não atendam à demanda. Mas um fato, nós temos que observar o seguinte, nós estamos de frente àquele dilema novamente. Nós estamos querendo adaptar um problema novo com as ferramentas velhas. Então é assim, eu tenho aqui hoje um carro de última geração, um carro híbrido, e eu vou tentar consertar ele usando a ferramenta que eu usava um carro de boi. Então nós temos que olhar o seguinte, tudo mudou na agricultura nos últimos tempos. Mudou as máquinas, mudou a plantadeira, mudou as variedades, e nós temos o nosso parâmetro de avaliar a fertilidade de solo, ele ainda tem 150 anos. O Liebig criou, isso virou uma seita, virou uma religião, e ninguém mais teve coragem de criticar, ninguém mais teve coragem de contestar esse negócio. Não evoluiu. O ácido fosfórico que o Liebig titulou, nós estamos usando até hoje. E lá no livro, lá no Pães de Pedra, quando o Júlio Renzo escreveu, ficou muito claro que quando foi feito aqueles parâmetros, o Liebig não usou a planta inteira para fazer as análises, o Liebig usou só as sementes. Então foi isso que causou e criou-se esse modelo. Hoje nós temos um modelo, nós estamos fazendo um modelo, querendo consertar um negócio com a ferramenta que eu consertava carro de boi. Respondendo a pergunta do Flávio, por que o fósforo dele não está abaixando? Ele tem duas situações, que muito bem colocou a Cláudia. O fósforo lá no Cachoeirinha, aonde ele já tem 30 anos plantando lavoura, e todo ano ele vem aplicando 100 pontos de fósforo, e a cultura dele está colhendo 3 mil quilos por hectare, está exportando 24 quilos de fósforo. Ele está usando uma poupança que ele tem lá, que a todo ano ele depositou 74 quilos de fósforo naquela área. E esse fósforo foi complexado por cargas elétricas. Quando eu forneço essa quantidade de silício, esse pó de rocha, que tem 57% é silício, esse silício está sendo suficiente para gerar carga negativa com potencial maior do que a carga que está ligando o fósforo dele aos óxidos de ferro e alumínio
e da caulinita que ele tem lá no solo dele. Então, isso é a observação que a gente tem encontrado escrito na literatura. Mas nós não podemos afirmar também se isso é o que realmente está acontecendo. Nós estamos de frente a um universo novo. Por isso que eu acho de grande importância um encontro desse aqui, que quem está aqui tentando dar a resposta são os próprios agricultores, somos nós. Está aqui o Sebastião da Embrapa, está aqui o Éder da Embrapa, está aqui o Paulo representando a Embrapa. Para quê? E nós não queremos sair daqui com resposta, nós precisamos sair daqui com mais perguntas. Ontem foi muito feliz a colocação do Rogério, nós vamos sair daqui com mais perguntas. E quanto, aí mais uma vez eu recorro à Cláudia, o negócio do feijão. O Flávio está plantando feijão numa área que é um latossolo roxo, ou um serra geral. Então já é aquele solo é totalmente diferente do solo que ele cultiva lá na Vargem Grande, que é um solo do Cachoeirinha. Então são coisas totalmente distintas, porque nós aprendemos a olhar e pegar a mesma fórmula de fertilizante, aplicar ela lá no Rio Grande do Sul e sair aplicando lá no Iapoque e aplicar lá na Roraima. Então é isso que a gente é levado a questionar, porque nós estamos olhando por esse ano. Então a coisa vai mais além. E nós aqui estamos só começando. E essa experiência do Flávio, ele viu lá o feijão dele no ano passado. Ele conseguiu colher uma lavoura de feijão, a gente foi orientando ele foi acreditando. O técnico dele entrou em crise porque ele parou de usar o pacote, que no pacote do técnico dele tinha que entrar 19 aplicações, que era o que estavam fazendo os vizinhos. Ele conseguiu colher com 3 aplicações. Então, nós não damos conta. Eu vou para ele, Flávio, eu também não dou conta de responder o que está acontecendo. Eu sei que o que está acontecendo é bom. E vai dando certo, vamos assim. Porque tudo que tem de científico, um dia eu até permito chamar que nós estamos fazendo coisas que podem ser um tanto quanto empíricas, porque ainda não tem a resposta científica. Então a gente está fazendo e os resultados são positivos. É isso que é a energia que leva esse grupo que aqui está a vir aqui buscar essas soluções. Então você pega, está aqui o caso do Gilberto Yuki, que ele gostou tanto da brincadeira que já está fazendo lá na Roraima. Então ele deu conta de enxergar isso. Então nós estamos aqui para fazer essa troca de experiência. Então tem